a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. Vidas, Senhor. Abençoa aquelas pessoas que nos escutam através da rádio ou todas aquelas pessoas que nos vão ver através da internet, Senhor. E abençoa todos aqueles que aqui estão presentes. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ficamos então em Gênesis 29, quando na realidade vimos, enquadrando a história, Jacó queria agradar a quem? A Raquel, não é? Lembram-se ou não? Querem vocês contar a mim? Quer que irmos um bocadinho mais rápido? Lembram-se disto? Vimos que Lia e Raquel ilustram o quê? O que é que ilustram Lia e Raquel? A graça e a lei. O que é que ilustra Lia? O que é que teve de fazer Jacó para casar-se com a esposa que ele queria, que era Raquel, mas terminou por, de contrabando, Labão meter lá a Lia? Teve que trabalhar 7 anos. E terminou com Leia, ou com Lia. Aqui vemos que Lia está a figurar a lei. Porque a lei figurava que através de cumprir as escrituras, de cumprir os rituais, de fazer certos e determinados trabalhos, alcançavam chegar a Deus. É ou não é? É o que ensina a religião. Cumpre, faz, acontece e chegarás a conhecer a Deus. E Raquel, que era a formosa, a agraciada, pela qual também, diz a palavra de Deus em Gênesis 29, versos 27 e 28, por uma semana mais entregou-lhe então Labão a Raquel, pela qual ele teve que trabalhar 7 anos mais, mas esses 7 anos, diz a palavra de Deus, que para Jacó passaram como se nada. E figura aqui exatamente a graça. Quando nós alcançamos a salvação e a redenção por Jesus Cristo, então trabalhar para o Senhor, agradar a Deus, não tem qualquer custo. Amém? Aprendei de mim porque tomai o meu jugo porque e é fácil e ligeira a minha carga. Muitas das vezes eu vejo as pessoas, estou sobrecarregado, estou cansado. Provavelmente é porque estás ainda no padrão da legislatura da lei. Queres tratar de ganhar a tua aprovação a trabalhar e a mostrares os teus logros. Então estás incansavelmente aqueles 7 anos a trabalhar para alcançares a tua formosa Raquel e provavelmente o inimigo de contrabando vai-te meter a leia. Mas, no entanto, vimos que depois disso, o que é que acontece? Leia transforma-se de lei em... Porque diz a palavra de Deus que, vendo o Senhor que Leia era rejeitada, ok? Lei foi rejeitada por quem? Colaborem. Por quem é que foi rejeitada Leia? Por quem? Por Jacó. Porque o que é que Jacó queria? Queria a Raquel. E quando Labão lhe mete a Leia, ele não ficou contente, é lógico. Amém? E então, vimos literalmente que se cumpre a palavra de Deus, daquilo que Paulo escreve aos Coríntios, que Deus escolhe o vil e o menos preciado para envergonhar a sabedoria deste mundo. E então, na realidade, aquilo que o homem rejeita, Deus escolhe. Então, transforma-se a lei em graça. E Lia começa a conceber, começa a dar à luz. Estamos aqui, irmãos? Então, Deus é, por assim dizer, Deus encontra uso para aquilo que os outros atiram fora. Recordam-se disto? Deus é o Deus da viúva e do órfão. Qual é que é a verdadeira religião pura e sem mácula?
É quê? Eu tenho uma dificuldade auditiva, é que eu ouço música alto. É o quê? Visitar a viúva e o órfão no momento da sua necessidade. Eu queria perguntar-te se tu realmente atendes a viúva e o órfão, se tu tens esse cuidado para ver se tu estás realmente assente na verdadeira rocha que é Cristo. Amém? Porque vai muito do dizer ao fazer. Porque Deus vai sempre encontrar uma forma e uma situação na qual Ele pode operar os seus maravilhosos milagres na vida de alguém que é rejeitado. Porque Deus escolhe os rejeitados. Deus é o Deus dos rejeitados. Deus escolhe aqueles que não foram para dizer-lhes, agora és. Estamos aqui? Então Deus olhou para Lia e disse, ok, Lia, eu vejo que Jacó não te quer, mas sim, eu vou-te escolher e tu vais conceber. Estamos aqui? O que é que vimos também é que nós necessitamos de deixar de querer ser populares. O pior que pode existir na vida de um cristão é querer ser popular. É querer afirmar-se pela sua própria personalidade. Ok? É dizer, epá, eu sou o maior, eu sou o mais belo, eu quero é fazer coisas para que me vejam. Está equivocado. A vida de um cristão tem que ser o ele dissipar-se ele mesmo para que possa ser evidenciado e todos dirão, Cristo Jesus. Não. Reparem bem, João o Bautista chegou e diz, eis aqui que eu venho a preparar o caminho para aquele que virá depois de mim, do qual eu não sou digno. E Jesus Cristo, Ele veio e eis que Ele diz, eis que eu vou deixar-vos, mas não vos vou deixar órfãos. Depois de mim virá o Consolador, o Espírito da verdade, o qual vos guiará toda a verdade. Amém? Significa, se vemos as pesadas, as caminhadas, as pelgadas de Jesus e do seu ministério, Ele jamais procurou evidenciar-se Ele mesmo, o Deus vivo, o Verbo feito carne. Amém? Então, quando nós queremos, de alguma maneira, sempre evidenciar-nos a nós, significa que estamos a fazer o caminho de Lia, o caminho da lei. Da Lia primária, da Lia da qual Jacó teve que trabalhar para alcançar Raquel, mas, no entanto, Labão, de engano, meteu-lhe a lei. Toma lá, lei Lia, lei. Mas essa Lia lei, que não foi Lia lei porque ela escolheu ser Lia lei, se não foi por o engano do enganador que superou o suplantador chamado Jacó, este grande Labão, que foi mais lambão que o Labão. O Labão enganador enganou o enganador, o suplantador. Ok? Para fazer uma rima. O que é que aconteceu? Ela realmente não era a lei, ela era a graça. E a Raquel, que aparentemente era a formosa, a agraciada, na realidade figurava a lei. Porque ela não conseguia agradar também. E então, apesar de que realizada por ser a desejada, viveu uma enorme, diz comigo, frustração. E é isso que vamos passar também a ver hoje. Porque, nomeadamente, a aprovação leva-nos sempre a viver momentos de rejeição. Diz comigo. Quando eu quero ser aprovado, nomeadamente, por alguém, sempre serei rejeitado. Não podemos agradar a toda a gente. Estamos aqui? Agora, também quero dar-te um conselho. Não vais por aí a ter qualquer tipo de atitudes e a defender-te. Bom, é que eu não posso ser aceito por toda a gente, então eu posso dizer e fazer aquilo que eu quero. Calma, não é bem assim, ok? Porque a palavra diz que nos portemos como é digno da vocação do Evangelho. Amém? Então temos que ter cuidado com aquilo que dizemos. Temos que ter cuidado como nos adressamos mutuamente. Amém? Estamos aqui, irmãos? Então, exatamente, vamos continuar a ver esta dicotomia, por assim dizer, entre lei e graça, entre Leia e Raquel. Amém? E aquele grande Jacó, que ainda não era o Jacó transformado, ainda não era Israel, mas que de antemão já estava predestinado para que fosse Israel. E entendamos uma coisa, que quando Deus quer levar uma geração a Jesus Cristo, Ele não escolhe Raqueles, Ele escolhe Lias. Amém?
Sempre escolhe Elias. Nunca. Deus escolheu sempre aquele que foi rejeitado para manifestar sempre a sua maravilhosa, abundante graça e o seu milagre para que esses rejeitados passassem a ser o ponto de mudança, o ponto de alcance para gerações inteiras, para nações inteiras. Amém? Não foi sempre aquela pessoa que aparentemente parecia ser. Não era Eliabe, não era Abinadab. Quando o profeta chegou à casa de David, não estava sequer David. Estamos aqui. Tu imagina quando David, simplesmente por enquadrar-nos nos dois tempos dos gigantes, tu imagina quando David estava a apacentar as ovelhas do seu pai tranquilamente, a louvar ao Senhor, a vencer o urso e o leão. E os seus irmãos, homens de guerra, Eliabe e Abinadab, preparados. Estavam eles a pensar quando vem o profeta e o pai a pensar da mesma maneira. Jessé olhava para os seus filhos e via Eliabe, o mais velho, e em seguida Abinadab, dois homens de guerra, homens bem preparados, exército de Israel, que serviam ao rei Saul, o escolhido de Deus, o ungido de Deus. E ele via quando o profeta viu, e o próprio profeta olhou e disse com certeza, este vai ser o escolhido. E Deus diz-lhe, calma, Samuel, que tu atentas à aparência. Calma, Jacó, porque Raquel é formosa, mas a linhagem do Redentor não virá de Raquel. Ok, não é que Raquel, das suas entranhas, não saíssem também homens. Vamos vê-lo, se Deus me permitir, ainda só vou em 10 minutos, e penso que vou lá chegar. Também saiu das suas entranhas, porque Deus também inesperadamente abençoou a Raquel. Amém? Porque Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus bom, e apesar de nós, Ele abençoa-nos, a nós. Estamos aqui? Apesar de nós mesmos, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o triuno Deus, apesar de nós mesmos, Ele abençoa-nos a nós mesmos, sem que nós sejamos merecedores de tais bênçãos, mas Ele inesperadamente abençoa-nos. Estamos aqui. E acontece então que o profeta diz, não, vai ser Eliabe. E a mente do pai, claro, olhava e dizia, ou será Eliabe ou será Abinadab? Eliabe ou Abinadab, os dois mais velhos. E então o Senhor diz-lhe, não, Samuel, estás equivocado. Tu olhas a aparência, mas calma, porque o Deus Altíssimo, o Senhor de Israel, o Criador da terra e dos céus, eu, quem serei o homem à minha imagem e à minha semelhança, eu, cujas mãos serão perfuradas de Jesus Cristo, essas mãos perfuradas que agarraram o barro e que fizeram Adão, eu não olho a aparência, eu olho ao coração. Eu olho bem ao coração e não está aqui. E então, o que é que fez o profeta? Perguntou-lhe a Jessé, por acaso não tens tu outro filho? E ele disse, bom, ainda tenho caçula. Ainda tenho um que é assim tipo fedelho, pequenino, que está lá no campo, está-nos a cuidar das ovelhas, está a trabalhar, alguém tem que trabalhar cá na família. E mandaram chamar a David. Então chegou a David. Agora tu imagina, eu ponho-te nos pés de Eliabe e de Abinadab, os dois, eles a falarem entre eles, dentro do seu interior, porque claro, não puderam começar a murmurar, não é? Porque se pudessem ali em frente ao profeta, agora vem o fedelho, não é? Não somos nós, claro, nós é que estamos preparados, já levamos não sei quantos anos do ministério, para nós é que sabemos disto tudo, nós é que fomos, nós é que fizemos isto, nós é que vamos à guerra, nós é que temos com o rei Saul, nós é que vestimos as armaduras. Mas eles estavam a pensar isto no seu interior, de certeza. E então aparece David, mais fraco de todos eles, com uma estatura muito menor comparada com todos eles, que em cima era arpista. E eles, olha, agora lá vem este, que a mania da música. Eles a pensarem para agora este que a mania da música nunca foi à guerra, mas cuidado, mas ele derrotava o urso e o leão. É que eles esqueciam-se de alguns detalhes. Isto, vamos fazer esta analogia para dentro das nossas próprias mentes.
E o Senhor diz-lhe a Samuel, este é. E ele unge-o. Estamos aqui? Unge-o. Agora tu, desde esse momento até ao momento que David chega lá à frente do Golias, não sei se vocês se recordam, em 1 de Samuel, entre o capítulo 16 e 17. Recordam-se o que é que Eliabe disse a David? Quando ele foi lá levar os alimentos a mandado do seu pai, porque David, depois de ser ungido, o que é que lhe aconteceu? Hã? Ajuda-me, que às vezes esqueço-me das histórias. Alguém que vá à escola dominical. O que é que lhe aconteceu a David? Depois de que foi ungido pelo profeta, pelo corno de azeite do profeta, o que é que lhe aconteceu? Diretamente para o lado do rei Saul. Hã? O que é que foi? Alto, participem. Voltou para guardar ovelhas. Isto de ser ungido e guardar ovelhas não está de moda. Ir para o meio do ovelhame, ao relento, não está de moda. Não é de... Ele voltou... E o que é que ele fazia mais? Recordem lá, vá lá um bocadinho mais rápido para a gente irmos mais rapidamente. O que é que ele fazia quando estava a guardar ovelhas? Fazia o quê? E mais. O que é que o levou à frente da batalha? Como? O quê? Ele era o moço de recados do papi. O papá mandava-lhe a marmita ao Eliabe e ao Abinadab, que os dois faziam parte do exército de Israel. Agora tu imagina que entre aqueles irmãos todos, que queriam todos ser os escolhidos, o que é que eles estariam a fazer? O que é que imagina-te numa família grande, os irmãos, o que é que acontece sempre ao mais pequeno? O que é que acontece? Hã? Está sempre a ser fustigado pelos outros. Sempre. Sempre. Porque ele quer ser como o maior, mas o maior, aqui o maior sou eu, vai, quieto. Então, desde aquele momento, David passou a ser, de alguma forma, apesar de sangue da mesma sangue, passou a deixar de ser aceite pelos irmãos. E quando ele foi levar a marmita a Eliabe, e quando ele começou a falar com as pessoas do exército e começou a perguntar, mas o que é que está aqui a passar? Quem é aquele que está para ali a dizer aquelas babosadas? Quem é aquele que está a desafiar? E eles começaram-lhe a contar. Vem de lá Eliabe com uma ira, não era santa, não? Vem de lá com uma ira daquelas. Ouve lá, agora vens tu para aqui com a tua presunção, literalmente é o que está escrito na Bíblia, a tradução correta. Estamos aqui? Estava a sofrer o quê da vida? O que é que estava a sofrer? Rejeição. Aprovado por Deus, rejeitado pelos homens. Ele veio aos seus, mas os seus não os aceitaram. A luz veio ao mundo. No entanto, o mundo, os homens, amaram mais as trevas do que a luz. Estamos aqui? Estamos? Lia rejeitada por Jacó. No entanto, escolhida por Deus, para que da sua linhagem saísse Jesus Cristo. Amém? Aparentemente, Raquel era a mais bonita. Aparentemente, Eliabe ia ser o escolhido. Forte, experiente. E Lia começou a conceber e a dar à luz. Tremenda. Sempre. Mas Lia, tal qual como nós, desfocou os seus esforços. Lia não entendeu uma coisa simples. Quando Deus nos abençoa, a quem é que devemos dar a glória e a honra? A Deus. Mas o que é que nós fazemos como igreja? Porque isto é uma figura ilustrativa tremenda. Lia figura a igreja que, apesar que muitas das vezes é rejeitada pelo mundo e acolhida por Deus, o que é que faz em seguida? Quando concebe, quando começa a gerar discípulos, quer sacrificar esses discípulos para agradar ao mundo. Foi aquilo que fez Lia. Assim que concebeu, disse: ai, o meu Rúben, agora que eu vou achar graça diante de Jacó.
E é o que fazemos, irmãos. É a figura da igreja que quer conquistar ao mundo, mas de uma forma carnal. Em vez de oferecer os seus primeiros frutos de volta ao Deus que a abençoa, começa a dizer, ok, vou trocar as minhas prioridades. Deus abençoou-me, mas eu na realidade quero agora ser aceito pelo mundo. E ela começou-se a centrar, não, eu agora quero, conforme diz no verso 32 do capítulo 29 de Gênesis, porque o Senhor atendeu à minha aflição, agora me amará o meu marido. Tremendo, como trocamos as prioridades. Como tocamos as prioridades. Irmãos, temos de ter as prioridades bem colocadas. Deus abençoa-nos para que nós possamos abençoá-lo a Ele. Amém? Que de graça recebemos, para que de graça demos. Agora não confundamos as coisas. Não, mas é que nós temos... Sim, nós hemos de levar muitas almas ao Evangelho, não por agradar-lhes, mas por agradar ao Rei de Reis e ao Senhor de Senhores. Estamos aqui. Amém. Mas a preocupação de Lia não foi reconhecer a bênção de Deus. Foi dizer, ok, como Deus ouviu a minha aflição, agora a minha prioridade é tratar de conquistar a Jacó que me rejeitou. E isto é simplesmente uma ilustração que figura exatamente a igreja a trocar as suas prioridades. Vamos continuar em Gênesis capítulo 30, verso 1, e vamos a passar para as seguintes duas palavras, a frustração e a realização. E vemos quando diz a palavra do Senhor, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. Diz comigo, teve inveja. Agora, vê lá se consegues dizer isto. Eu não tenho inveja. Pensa só nisto. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque eu quero te confessar que eu às vezes tenho inveja. A Raquel, exteriormente mais bela, não tinha problemas dos olhos conforme tinha Lia, visão curta, deturpada, doente. Interiormente estéril. Figura a igreja que se arropa, se veste. A igreja que tem hinos e cânticos sublimes. Sobe ao púlpito e regozija-se e canta. Tal como dizia Isaías e conforme também disse Jesus Cristo, estou cansado das vossas festas solenes, os vossos lábios destilam o meu nome e os vossos cânticos, mas o vosso coração está longe de mim. Tudo fazeis como mandamentos ensinados por homens, tudo fazeis para agradar aos homens, tudo fazeis para agradar um sistema, tudo fazeis sistematicamente, nada o fazeis porque vem do interior do vosso coração como uma chave de gratidão para abrir as portas dos céus e para que essas portas abertas possam sarar a vossa alma, o vosso coração e sarar a vossa terra. É que Deus não te quer só abençoar a ti. Deus inesperadamente quer abençoar-te a ti e toda a terra. Porque essa foi a bênção de Abraão, a bênção de Isaac e a bênção de Jacó. Amém. Através de ti serás bendito tu e toda a terra. Amada por Jacó, mas incapaz de dar a Jacó aquilo que ela queria. O que é que ela queria dar a Jacó? Filhos. A Bíblia menciona que Jacó queria filhos de Raquel. O que é que ela queria dar a Jacó? Outra vez. E porquê é que ela queria dar filhos a Jacó? Porque, digam alto, com força,
Raquel queria dar filhos a Jacó porque tinha inveja de Lia. Diz-vos alguma coisa isto? Eu só quero fazer porque o outro faz. Eu só quero ser porque o outro é. Porque na realidade eu não sei bem quem sou. Estamos? Bom dia. É uma analogia muito simples. Raquel era bela. Vamos, Jacó ficou com o queixo caído quando a viu lá no poço. Pastora. Não era pastora de igreja, era pastora de ovelhas. Ficou a babar-se. Aquela que eu quero. 30 por uma linha. Lia, por muito filhos que lhe desse, não conseguiu conquistar o seu coração. E Jacó figura a igreja neste momento. Raquel é impactante, ok? Bonita, um membro que chega bem vestido, lá, sabe falar, mas não consegue conceber. Não consegue conceber descendência, não gera discípulos, não gera. A sua casa está desordenada. O seu coração está totalmente fora de controle. Tudo aquilo que faz é porque tem inveja da sua irmã. E aquilo que a sua irmã fez foi fruto do engano do seu pai. Estão a ver o desencadeamento da história? Incrível! Agora, vejamos agora no contexto, juntemos as duas irmãs, lado a lado. As duas sentiam-se miseravelmente. Uma rejeitada, aprovada por Deus, mas é que ela não estava centrada na aprovação de Deus, ela estava centrada na aprovação do marido. Então sentia-se mal, miserável. Por muito que fizesse, não conseguia que Jacó a amasse. E a outra, miserável. Jacó vidrado nela, mas ela não lhe conseguia dar o que a outra irmã lhe dava, filhos. Verso 2 diz, então acendeu-se a ira de Jacó contra Raquel e disse, porventura estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do ventre? Tremendo! Ou seja, Raquel ali já sofre um impacto. Porque ela depois vira-se contra Jacó. Raquel foi a primeira que agarrou na sua serva e a pôs com Jacó. O desespero de causa. Desesperada. Dona de casa desesperada. Começou a agarrar nas panelas e... Como eu não consigo, pois vou arranjar uma amiga que consiga fazer contigo. Contudo, de tratar, de conseguir dar-te o que a outra te deu. Eu só quero ser o que a outra é. Raquel tem a aprovação, mas não tem a realização. O que é que ela fica? Numa situação de frustração. E, irmãos, reparem uma coisa. É possível, muito possível, que como Raquel, nós, igreja, nós, pessoas que dizemos e clamamos e dizemos o Senhor é nosso Senhor e nosso Salvador, externamente, aparentemente, tudo está muito bem, mas do nosso interior, tudo está convulsionado, tudo está fora de ordem. Numa palavra simples, estamos num estado miserável interiormente. Mas temos a capacidade, como Raquel, de mascarar-nos exteriormente e parecermos formosos, agraciados. Irmãos, somente porque a vida de alguém exteriormente parece bem, não significa necessariamente que esteja bem. Amém? Somente que alguém pareça que, não significa que a sua vida esteja realmente abençoada, não significa que a sua vida seja uma vida feliz e não significa que Deus
esteja a prosperar em tudo aquilo que ela faz. Amém? Porque todos estamos, em alguma área, a ter uma luta interna. E às vezes podemos estar muito bem a nível anímico, mas depois estamos a nível familiar muito mal. Às vezes podemos estar muito motivados a nível ministerial, mas depois provavelmente noutros âmbitos estamos muito, muito mal. Mas quando nós olhamos para a vida de alguém, muitas das vezes não temos sequer a mínima ideia do que é que aquela pessoa está a passar. Amém? Mas facilmente abrimos a nossa boquinha, tal qual como ensina a Bíblia, que é um membro... chama os bombeiros. E rapidamente montamos, não um incêndio, senão uma daquelas pragas que se incendeiam todos os pinhais de Leiria e provavelmente até lá acima, até à Rebordosa, e deixamos de fabricar móveis cá em Portugal. Simplesmente porque começamos a tecer qualquer tipo de comentário, sem sequer passarmos pela mínima o que é que aquela pessoa está a passar. E sem sequer, muitas das vezes, que aquela pessoa nos abra a porta para que nós cheguemos alguma das vezes a saber porque é que ela está a passar. Amém? Vejamos a infelicidade do comentário que lhe tece Jacó depois de que a mulher que ele ama lhe abre o coração e diz: se não te dou filhos, quero morrer. E ele responde-lhe de uma forma. Mas vemos, a palavra de Deus mostra-nos que apesar de tudo isto, Deus estava a operar na vida delas. Deus estava a operar em todas as circunstâncias. Mas nem para uma nem para outra era suficiente. Leia estava a conceber. Era ou não era? Leia estava a ter filhos? Estamos aqui? Estava. Foi-lhe suficiente? Não, não estava contente. E esta é a nossa natureza. Deus está-nos a abençoar. Mas não estamos contentes. Não. Queremos agradar ao people. Queremos agradar a alguém. Porque não estamos conformes a agradar ao Senhor. A palavra de Deus diz, sobre todas as coisas, estejamos conformes a Cristo Jesus. E se estamos conformes a agradar a Deus, está bem. Leias foi escolhida por Deus para conceber. No entanto, aquilo que ela queria fazer era conquistar a aceitação do seu marido. E este marido é a figura da igreja. Escolhida por Deus. Separada por Deus para anunciar as suas maravilhas. E com as suas maravilhas, com as maravilhas que Deus produz nas suas vidas, então impactar o mundo. Mas ela não queria impactar. Ela queria, com a sua realização, captar. E é aquilo que muitas vezes faças no nosso meio. Raquel, Jacó, amava muitíssimo a Raquel. Desde sempre, desde que a viu, ele estava vidrado na Raquel. No entanto, ela não estava contente. Não lhe era suficiente o amor do seu marido. O que é que ela queria? Dar-lhe o mesmo que Lia lhe dava. E dizia, somente, sim, tu amas-me, Senhor, mas somente eu pudesse fazer o que os outros fazem, Senhor. Somente, Senhor, eu pudesse ser como os outros são, Senhor. Somente eu pudesse mandar como os outros mandam, Senhor. Senhor, se eu pudesse tal, se eu pudesse pascual. Esta era a situação de Raquel. A formosa, a amada e a aceite tinha uma data, uma lista de se eu pudesse, se eu pudesse, se eu pudesse. E a vida de muitas pessoas está assim, se eu pudesse, 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 se eu pudesse. Mas porque ainda não viram aquilo que Deus já fez. E só veem o se eu pudesse, se eu pudesse. E Deus está-lhes a dizer, não interessa o que é que tu podes. Aquilo que interessa é aquilo que eu faço. Ok. Deus, se tu tivesse olhado para mim, eu tinha concebido. Na realidade, Deus já tinha olhado para ela. Vamos continuar a ler para terminarmos rapidamente. Raquel não aceitou aquela resposta e continua. Verso 30. Quando o marido responde, acaso sou eu Deus para resolver-te o problema? Então, o verso 3 do capítulo 30 diz, eis que a minha serva está aqui, Bila, recebe-a por mulher para que ela dê à luz sobre os meus joelhos e eu deste modo tenha filhos por ela. Outro que produza por mim, outro que faça por mim.
Assim deu-lhe a Bila, a sua serva, a sua mulher, e Jacó a conheceu. E Bila concebeu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: julgou-me Deus e ouviu a minha voz e me deu um filho, pelo que lhe chamou. Aqui era outra pregação, não é? Ou seja, chegamos ao cúmulo, como fez Raquel. Ouviu-me Deus. Ouviu-me Deus. Não é que lhe ouviu Deus. Deus já a tinha ouvido. Deus já a tinha ouvido. Vamos ver que Deus já a tinha ouvido. E Deus faz com que ela conceba, não um filho, 2. Mas porque na sua insatisfação, e vamos ver isto, é tremendo, porque isto mostra exatamente a insaciabilidade da ansiedade humana. Porque Deus dá-lhe o seu primeiro filho, que é José. Mas ela ainda assim não estava contente. Não quer mais. E morre quando concebe a Benjamim. Tremendo! E Benjamim tem 2 significados, mas isso vai ficar para outro fim de semana. Enfim. Temos o desplante, é a palavra correta. Para não sermos espirituais, para sermos espiritistas. Ao ponto de dizer, tal como Raquel disse. Bom, Deus ouviu-me e já me concebeu aqui um filho por Bila. Não, o mais natural era que Bila... Enfim, a coisa estava desbloqueada e continuou. E continuamos. Verso 7. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez. Aquilo já, claro, era festa contínua. Outra vez. Filho de Jacó. Então disse Raquel, com grandes lutas: tenho lutado com a minha irmã e tenho vencido. E chamou-lhe Neftali. E começou-lhe a dar... Começou a projetar no nome dos seus filhos a sua frustração. Tal qual hoje em dia os pais, da forma que educam os filhos, projetam as suas frustrações nos seus filhos. É tremendo ver como a educação, inclusive a educação cristã, é projetar as debilidades e as frustrações, porque não sabemos levar as nossas ansiedades e as nossas frustrações ao altar de graça de Deus e vivermos aí confiados, porque tudo isto é simplesmente uma analogia e uma figura daquilo que Deus está a fazer nas nossas vidas. E continuando, diz: então Leia, vendo que cessara de ter filhos. Agora Leia começa a conhecer a frustração que também tinha Raquel. Vendo que cessara de ter filhos, então o que é que ela faz? Então agora recorreu, uma vez que Raquel agarrou a sua serva Bila, então eu vou agarrar a minha serva, vou fazer igual. Aquilo que tu fazes é aquilo que eu faço. Exatamente aquilo manifesta a nossa alma humana, a nossa insaciabilidade de querer satisfazer automaticamente os nossos desejos, sem sequer considerar se é aquilo que agrada a Deus ou não. Vendo que cessara ter filhos, tomou a Zilpa a sua serva e deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Leia, deu à luz o filho Jacó. Então disse Leia, afortunada, e chamou-lhe Gap. Tenho sorte, Deus abençoou-me outra vez. As mesmas, Deus abençoou-me, Deus fez-me isto, Deus... Não, era ela que estava a fazer. E a questão é que Deus, quando vê que nós estamos a fazer as coisas por nossas forças, Ele diz, eu não te vou contrariar, eu sou um Deus bom, eu não me vou impor, eu dei-te o livre-arbítrio. Se tu escolheste este caminho, tu escolheste fazer as coisas assim, faz. E então nós começamos a nomear, agora este é o afortunado, agora este é o outro. Então, diz a palavra de Deus, o servo de Leia deu à luz o segundo filho a Jacó e disse Leia, feliz sou eu. Feliz sou eu. Agora vou-lhe chamar a este Aser, que significa estou feliz. Feliz? Tu acreditas que Leia estava feliz? Estava feliz? Não estava nada feliz. Então, se Jacó era com Raquel, e ela por muito que lhe desse filhos, a Jacó, quem amava era a Raquel, era uma falsidade. Enganou-se ao coração sobre todas as coisas. Quem o conhecerá? Diz a palavra de Deus. Agora, o primeiro filho, Ruben, o primeiro filho de Leia, o verso 14 diz, nos dias da ceifa do trigo, achou a mandrágoras. Mandrágoras era uma planta amarela pequenina, que, segundo reza, era uma planta que, de certa forma, produzia fertilidade e era uma planta que abria os apetites sexuais. E diz, no campo, e as trouxe a Leia à sua mãe. Trouxe aquelas plantas à mãe. E então, diz a palavra do Senhor, disse Raquel a Leia, dá-me, te peço, as mandrágoras de teu filho. Ao que lhe respondeu Leia, é já pouco que me hajas tirado do meu marido? E queres tirar-me agora também as mandrágoras do meu filho? Prosseguiu Raquel,
Por isso, vamos fazer aqui uma troca, ok, Leia? A gente arranja aqui um negócio. Vamos fazer um business. E um business é o seguinte. Tu dás-me as mandrágoras e eu falo com o Jacó, para que ele se deite contigo. É? O ponto de desespero de Raquel. E diz o verso 16. Quando Jacó veio à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: has de estar comigo, porque certamente te aluguei. Esta era mais outro sermão. Te aluguei pelas mandrágoras do meu filho, e com ela deitou-se Jacó aquela noite. Cristãos de aluguer. Cristãos de aluguer. Quantos há que alugam o domingo, que alugam a presença de Deus, que alugam os versículos, que alugam tantas coisas? É tremendo. Apesar de tudo isto, diz-me, irmão, apesar de tudo isto, Deus estava a operar. Apesar de tudo isto, Deus estava a operar e permitiu que Leia tivesse outro filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, porquanto dei a minha serva ao meu marido, e chamou-lhe a filha Issacar. Concebendo Leia outra vez, deu a Jacó o 6º filho. E disse: Deus me deu um excelente dote, agora morará comigo o meu marido, porque lhe tenho dado 6 filhos, e chamou Zebulon. Depois disto, deu à luz uma filha e chamou-lhe Diná, a última, a única filha. Mas, no entanto, Jacó habitou com Leia? Pergunto. Habitou Jacó com Leia? Não. Vamos continuar a ver no verso 22. E diremos: mas irmão, estás só a falar de Leia, 40 minutos, dás-me mais 5. Verso 22. Também se lembrou. Vocês lembram-se que eu disse? Era tempo de Raquel. A Raquel apressurou-se ao tempo. Quantas vezes é que tu te apressas ao tempo de Deus? A palavra de Deus ensina em Eclesiastes que tudo tem o seu tempo debaixo do sol. Há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo de laborar. Tudo tem o seu tempo. Também se lembrou Deus de Raquel. Ouviu-a e a tornou fecunda. Agora, se tu vires nos versos anteriores, há alguma menção de que Raquel tinha-lhe pedido alguma coisa a Deus? Onde é que está a menção de que Raquel lhe tinha pedido? Uns quantos de versos acima. Deus já tinha atentado à oração de Raquel. Raquel apressurou-se. E aquilo que eu te quero dizer é que sempre chega o momento. Mas quando és tu a fazer o momento, foi o caso de Raquel, e é aquilo que nos passa muitas vezes na vida, é que nós queremos criar um momento, ou como é o latim, o momentum. Queremos criar, é engraçado porque queremos vir à igreja e nós queremos criar o ambiente. Agora, o ambiente é o Espírito Santo que o produz. O engraçado disto é que nós queremos converter as pessoas. As pessoas são conversas pelo meio do poder do Espírito Santo. Amém? Nós não somos nada. Um vapor. Os nossos dias são como um vapor nesta terra. E quando nós encontrarmos esta pura e simples verdade, então o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, o Consolador, vai começar a operar em favor de aqueles que aceitam e confessam o nome de Jesus. Amém? Então, chegou o momento, e o momento de Deus, Deus realiza mais no momento do que nós podemos realizar uma vida inteira de esforço e de trabalho no nome de Deus. Amém? Por muitas mandrágoras que queiramos utilizar, e as mandrágoras são aqui simplesmente o símbolo de toda aquela sabedoria que possamos adquirir, teológica, eclesiástica, para estabelecer ministério, para avançar, não vamos avançar nada se não é o momento de Deus. Não podemos tentar manipular o destino, tal como elas tentaram de manipular o destino, nada disso. Porque, irmãos, vivemos no mundo, e o mundo no qual vivemos enfatiza na beleza exterior. E muitas pessoas descobriram e sabem, e incrivelmente isto filtrou-se na igreja, que o que impacta é o exterior. Mas no reino de Deus, o que muda é o interior. Estamos aqui.
não é o exterior pode impactar, mas a mudança é o interior. A essência está dentro, não está fora. Amém? Agora, irmãos, entendamos uma coisa. No meio deste caos familiar, Deus estava a operar. Por muita relutância que houvesse por parte de Leia, por muita relutância que houvesse por parte de Raquel, por muita tentativa de manipularem, de usarem a Jacó, as circunstâncias, as servas, Deus estava a usar as coisas. Porque, irmãos, vejamos uma coisa, a palavra de Deus diz em Romanos 8:28, utilizando a versão bíblica viva, sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e nos estivermos a ajustar ao seu plano para a nossa vida. Amém? Tudo aquilo que nos acontece. Entendamos que muito das coisas que nos acontece não é Deus que produz, senão que é fruto das nossas próprias decisões. Mas ainda assim, Deus faz com que todas essas coisas operem para o nosso próprio bem, se o amamos e o estamos ajustando ao seu plano. Agora vamos entender aqui uma coisa. Estas irmãs lutaram com rejeição e com frustração. E esta era uma complicação, confusão familiar tremenda. E muitas das vezes há grandes complicações familiares, grandes confusões familiares, ministeriais, ansiedades de agradar, de alcançar, de superar tantas coisas. E quando nós enfrentamos a rejeição, a frustração, muitas das vezes, irmãos, tal como os gigantes, são simplesmente idílicas da nossa própria mente e do nosso coração que é enganoso. Aquilo que Deus estava a tratar de fazer e está a tratar de dar-nos a entender, é dizer, olhem, a situação do meu reino é muito maior do que tudo isso. Muito maior. Eu estou a tratar de ver se vocês conseguem entender. Eu sou gentil, eu sou bondadoso, eu não forço nada. Mas olhem, pessoal, estou aqui. Eu não estou ausente. Eu sempre estive aqui no meio da vossa confusão. O que passa é que vocês nunca notaram. Eu sempre vos sussurrei. Sempre houve alguém que vos disse alguma coisa que, inclusive, vocês talvez nem se agradaram do que vos disseram. Mas eu sempre estive aqui. Agora imaginemos uma coisa. Se Lia tivesse podido ler aquilo que está escrito no Evangelho segundo São Mateus, vamos ler só mais... Toleram mais uns minutinhos para poder terminar isto. Se Lia tivesse podido... Agora, imagina que estamos a viver já no tempo dos discípulos. Já o Cristo está crucificado. E estamos a ler já o relato de Mateus. E Lia, de repente, há aqui um feedback e estamos já no tempo de Hollywood. E volta isto para trás. E agarra Lia o Evangelho de São Mateus. E Lia naquela grande confusão de querer dar filhos para ganhar a simpatia do marido e não conseguir e estava frustrada e sentia-se rejeitada. Repara bem. Mateus 1,16. E a Jacó nasceu José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até David, são 14 gerações. E desde David até a deportação para a Babilónia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilónia até Cristo, 14 gerações. Judá era filho de Leia. E Leia era aquela que Jacó nem sequer queria casar. Significa Jesus e a sua linhagem, que veio de Judá. E Judá não era filho de... Era filho de quem? De quem? Raquel? Não. Era de Leia. Agora tu imagina Leia, que se sentia rejeitada. E de repente, agarra no livro de Mateus e começa a ver que havia um Salvador, o Salvador do mundo. E que o Salvador do mundo tinha vindo do fruto, originalmente, do fruto do ventre dela. O que é que achas que iria acontecer? Nem frustração, nem rejeição, nem nada. Dissipava-se tudo. Amém? Porque os planos de Deus e os seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos mesquinhos pensamentos e do que a nossa mesquinha mente. Amém? E em Mateus 21:42 disse assim: Disse-lhes Jesus, nunca lestes
nas Escrituras que a pedra que os edificadores rejeitaram, isto é referido a ele mesmo, essa foi posta como pedra angular pelo Senhor, foi feitiço e é maravilhoso aos nossos olhos. E essa pedra angular tem origem em Leia. Estamos aqui. Amém. Tem origem na rejeitada. Agora vejamos outras coisinhas mais. De acordo aos padrões sociais, Jesus Cristo não encaixava. De acordo aos padrões sociais, Jesus Cristo era vítima de bullying. Bullying verbal. Não, Jesus Cristo não. Este está maluco. Este, com os demónios, está endemoniado. O que é que lhe fizeram? Dava-se com as minorias. Não era uma pessoa popular, em nada, falava-se muito dele, mas não era aceito na generalidade. Então, irmãos, há pessoas que se sentem desajustadas, frustradas, rejeitadas, falhadas, inadaptadas. Quer dizer que, na realidade, tu tens que desfazer todos esses fantasmas, todos esses gigantes idílicos da tua mente. E no meio de todos esses teus sentimentos, no meio de identificares todos esses teus defeitos, provavelmente até os tens, poderes entender que Deus transforma a rejeição em bênção. Amém? Deus transforma a lei em graça. E aquela que foi rejeitada por Jacó foi aceita por Deus. E daí vem Jesus, o Salvador, e diz: Leia, tu és a escolhida. E aqui há muitas Leias. E da boca de Leia veio sair Judá. E sabes o que é que significa Judá? O quê? Mais alto. O que é que significa Judá? Louvor. Da boca de Leia veio sair um louvor. Judá. E esse louvor é o louvor da salvação. É o louvor da redenção. E tu dirás: Luís Miguel, mas tu estás só a falar da Leia. Calma. E de Raquel. E de Raquel. Ai. E de Raquel. Raquel, mais à frente. Continua a ler. Leva para casa e lê. Lê a tua Bíblia, que é muito interessante a Bíblia. Da palavra de Deus, gera vida, transforma o teu interior. Do interior de Raquel sai o seu primeiro filho, porque Deus ouviu o seu clamor. Deus esteve sempre atento. Deus está atento ao teu clamor. E provavelmente não vem no tempo que tu queres, mas não te apresures ao tempo. Espera no tempo de Deus. Raquel teve o primeiro bebê, e só vou falar neste primeiro bebê, o qual se chamou José. Vocês sabem quem é José? Quem foi José? Quem foi José? José livrou o povo de Israel. José esteve preso, foi rejeitado por todos os seus irmãos. Foi enganado. Era o preferido do seu pai. Seu pai gostava dele. E o que é que aconteceu com José? Foi preso, o faraó resgatou-o da prisão, serviu na casa de Potifar, com a mulher que era a mulher de Potifar. A mulher de Potifar tentou seduzi-lo, não foi seduzido. Era um jovem íntegro, tinha visões, e como tinha visões, os irmãos diziam: este está maluco. Mas José não teve menos importância. José teve igual importância. Significa que Deus não desprezou Raquel. Deus usou Raquel. Deus não despreza. Deus aceita. Deus ama. Não há razão para sentir-te rejeitado. Não há razão para sentires inveja. Não há razão para te sentires frustrado. Somente esperar. E repara bem que no meio daquela confusão toda daquela família, eles não se inteiraram o que é que estava a fazer Deus. E sabes o que é que Deus estava a fazer? O que é que Deus fez ali? No meio daquela confusão toda, surgiu nada mais, nem nada menos que as 12 tribos de Israel. Enquanto eles estavam ali às turras uns com os outros, quero ter um filho, surgiram as 12 tribos de Israel. E no meio da maior confusão, Deus está a fazer algo maravilhoso e grandioso. E dentro da tua confusão, Deus está a fazer algo maravilhoso. E repara bem aquilo que acontece a José. E vejamos em Gênesis 50:20. Contra ele foi intentado o pior. Trataram de matá-lo, o irmão, não conseguiram. Diz a palavra de Deus: na verdade intentastes o mal contra mim,
quando José recebeu os seus irmãos. A história do perdão. Deus, porém, o intentou para bem, para se fazer o que se vê neste dia. E isto é, conservar muita gente com vida. Raquel não podia conceber, não podia realizar, mas terminou por conceber a criança que iria salvar a nação de Israel. Põe-te aí de pé. Era inentendível. E tu agora mesmo provavelmente não podes sequer entender porque é que estás a passar aquilo que estás a passar na tua vida. Não sei o que é aquilo que estás a passar, porque às vezes aparentemente a gente fala com as pessoas e está tudo bem, está tudo porreiro, está tudo nice. Alguns dizem nice, outros dizem porreiro, outros dizem ok, outros dizem fixe, como o Soares que era fixe, mas afinal não era tão fixe. Fecha os teus olhos, mas pensa bem. Leia sentia-se de uma maneira, Raquel sentia-se de outra. E Leia, sem se dar conta, do fruto do seu ventre veio o Salvador do mundo. E Raquel, sem se dar conta, do fruto do seu ventre veio a criança que salvou a nação de Israel. Por vezes não entendes o quadro. E enquanto aquilo que tu vês é a confusão, enquanto aquilo que tu vês é simplesmente os teus esforços e estás centrados em ti, aquilo que Deus quer que tu vejas é um Cristo crucificado. Aquele que te abre o caminho. E que hoje possas olhar bem para o teu interior. E se não aceitaste Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, possas fazer esta manhã. Fecha os teus olhos enquanto louvamos ao Senhor. E pensa bem. E que possas dizer hoje comigo: aquilo que é intentado para mal, diz comigo, aquilo que é intentado para mal, Deus, porém, o intentará para bem. O intentará para bem. Porque Deus tem planos de bem para mim. E eu aceito esses planos. Rejeito todas aquelas sementes, sentimentos errôneos que me levam a sentir invejas, que me levam a sentir rejeição, que me levam a comparar-me. Porque inesperadamente, sem que eu entenda, Deus está a operar, Deus está a abençoar-me. E de mim sairá uma bênção para outros. Serei um canal. Por isso, nesta manhã, eu agradeço, Senhor, tudo aquilo, meu Deus, que tens feito em mim, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu muitas vezes luto contra ti. Eu agradeço-te, Senhor. Pai, eu hoje, no nome de Jesus Cristo, rogo-te, Senhor, que tu abençoes cada pessoa nesta sala, Senhor, e que tu derrames, Senhor, o teu bálsamo, Pai. Pai, no nome de Jesus, fortalece cada pessoa aqui, Senhor, e que eles possam permitir, meu Deus, ver a tua maravilhosa mão no meio das confusões, Senhor, no meio de sentimentos, Senhor, que muitas das vezes são confusos, Senhor, que eles possam pôr os olhos na cruz do Calvário, pôr os olhos em Ti, Senhor, e clamar a Ti, Senhor. Clamar em Ti e dizer aquilo que foi intentado para mal, porém Tu, meu Deus, o intentastes para bem. E eu confesso, Senhor, que Te amo, Senhor, Te reconheço, Senhor, como meu Senhor, meu Salvador. E nesta manhã, Senhor, eu quero agradecer-te, Senhor, quero louvar-te, Senhor, quero entoar o Teu nome alto e reconhecer-te que Tu, Jesus, és o meu Senhor, o meu Salvador, és o centro da minha vida, de todo o meu ser. Por isso eu hoje me rendo diante de Ti e quero clamar a Ti, Rei da Glória, Rei de Israel, Jesus Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador, para todo sempre. Amém. Dá-lhe um forte aplauso ao Senhor e vamos louvar ao Senhor por um só momento. Quero louvar o Teu nome, Senhor Jesus. Levanta as mãos ao Senhor. Levanta as mãos a Ele. Maravilhoso